Diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com seus discípulos. Novamente, sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Por favor, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está na nossa casa, na casa de adoração, nessa casa onde nós viemos louvar e exaltar o nome de Deus Todo-Poderoso. Peço aos irmãos que tenham bastante atenção. Essa palavra que o Senhor falou ao meu coração para trazer aos irmãos aqui nessa noite. E eu sempre tenho um desafio pessoal de que quando a gente vai pregar a palavra do Senhor em cima de tema, a gente sempre fica preocupado quem já passou, né? Porque quem já passou deve ter esmiuçado o texto todinho, o que sobra é a vírgula para você pregar. E é uma coisa que eu me preocupo, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a palavra de Deus ela é nova todos os dias. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu não tenho dúvida de que nessa noite o Senhor tem uma palavra aos nossos corações por intermédio desse tema qual foi proposto diante desse texto de Mateus capítulo número 9, verso de número 10 ao 13. Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Queridos, é de conhecimento dos irmãos saber o Evangelho de Mateus, ele foi escrita provavelmente, segundo a tradição antiga, pelo Mateus. E também sabemos que o tema principal de Mateus é o Rei Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi apenas escrito para os judeus, mas também para os judeus e os demais. Até porque o Evangelho de Jesus não apenas era restrito aos judeus, mas claro que a proposta inicial era os judeus, porque havia aí um embate da aceitação de Jesus Cristo. E uma coisa que é muito interessante no Evangelho de Mateus é que no capítulo de número 1, verso de número 1, até o capítulo de número 4, verso de número 11, nós vamos observar ele falando a respeito da vida de Jesus, que é o Messias. No capítulo de número 4, do verso de número 12, até o capítulo de número 16, verso de número 12, ele vai falar sobre o ministério de Jesus, vai falar sobre as suas obras, os seus feitos, como aconteceu o ministério, como se iniciou o ministério. Nós temos também no capítulo de número 16, no verso de número 13 ao 23, 39, nós vamos observar a respeito das reivindicações do Messias, da sua natureza, não apenas humana, mas também da sua natureza divina. No capítulo número 24, ao verso de número 27, nós vamos observar o sacrifício do Messias, desde o momento que ele foi falar com os discípulos acerca das últimas coisas, quanto também falar a respeito do seu retorno e, através dessa pregação, iniciar o preparatório para o sacrifício de Jesus Cristo. E no capítulo de número 28, nós temos o triunfo do Messias, o nosso Cristo.
Mas fazendo, pois, essa divisão, nós iremos ficar com a segunda divisão do livro, que é o ministério do Messias, que está no capítulo 4, do verso de número 12, até o 16, verso de número 12. Vai falar exatamente sobre o ministério do Messias. Uma coisa que é muito importante nós entendermos é que o evangelista Mateus, no capítulo de número 8 até o capítulo de número 9, verso de número 35, ele demonstra o poder de Jesus em 4 fundamentos. Primeiro, sobre a enfermidade. Por que o poder de Deus sobre a enfermidade? Para demonstrar o seu poder sobre o pecado. Nós temos um segundo fundamento, que é sobre os demônios. O poder de Jesus sobre os demônios significa o seu completo poder sobre o reino de Satanás. Nós temos também um terceiro fundamento, que é o poder de Jesus sobre a morte. E o poder de Jesus sobre a morte significa que ele vivificaria sobre a morte. E nós temos o quarto elemento, que é sobre a natureza. E o poder de Jesus sobre a natureza significa que ele liberta o mundo da maldição. No capítulo de número 9, a qual nós fizemos a leitura, e claro, do verso 10 ao 13, existe aquilo que nós chamamos do contexto do texto. E o contexto do texto vai apresentar no capítulo número 9, no verso de número 1 ao 8, vai falar exatamente no momento que Jesus cruza a fronteira e chega exatamente nas regiões de Cafarnaum. Jesus, ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas o palco dos seus milagres foi exatamente em Cafarnaum. Cafarnaum foi então o que nós chamamos do centro das operações, dos milagres de Jesus. Os grandes feitos foram exatamente em Cafarnaum. Quando você pega no capítulo número 9, do verso de número 1 ao 8, vai falar exatamente que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, ele curou e perdoou um paralítico. No mesmo capítulo, e agora no verso de número 9, foi lido aqui inicialmente, no verso de número 9 vai falar sobre o chamado de Levi, ou Mateus, que estava trabalhando na alfândega, cobrador de imposto, e também era classificado como cobrador de imposto, sendo ele, pois, pecador. No verso de número 10 ao verso 13, Jesus, após a chamada de Levi, não o texto como de Mateus 9, mas os evangelistas Marcos e Lucas, vai dizer exatamente que Jesus, após ter, naquele momento chamado Levi, houve o que nós chamamos de banquete. E muito provavelmente nos parece, segundo a tradição antiga, de que Mateus tenha convidado Jesus para participar daquele banquete. Era como se fosse uma festa de uma mudança do ciclo da vida. E é claro que naquele momento a Bíblia diz que Levi deixou a sua vida, aquela vida de cobrador de imposto, e agora passa a seguir a Jesus. E não apenas isso, não apenas contente por ter recebido o chamado divino, ele faz um banquete para receber Jesus em sua casa, porque agora ele deixa aquela velha vida e passa a viver uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nesse momento que tudo se faz novo, Levi ou Mateus resolve então fazer um banquete de boas-vindas, um banquete de um ciclo de vida. E aí o texto vai nos dizer que logo após Jesus ter sido convidado para esse banquete, no verso de número 10, e aqui que eu quero pregar nessa noite aos irmãos, eu quero falar a respeito da virtude da
da graça de Deus. Virtude da graça de Deus. A primeira virtude da graça de Deus está no verso de número 10, a qual nós fizemos a leitura. Novamente iremos ler, que diz: e sucedeu que, estando ele em casa, quem é essa casa? Casa de Levi. À mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Jesus estava participando da festa, estava na mesa. E quem estava na mesa não era a autarquia e a liderança religiosa, mas quem estava sentado à mesa era exatamente publicano e pecador. E a primeira virtude da graça que nós aprendemos dentro desse texto é que na mesa com Jesus não estão os príncipes daquela geração, não estavam os melhores líderes e os melhores mestres da lei judaica sentada com Jesus. Quem estava sentado com Jesus não eram os homens a qual tinha participado das melhores faculdades mosaicas da época, mas quem estava sentado na mesa era exatamente pecador e publicano. E é claro que o publicano era uma classe específica dos chamados pecadores, porque na verdade todo mundo ali era pecador. A pergunta que a gente faz é: por que é que Jesus estava sentado na mesa com publicano e pecador? Por que é que Jesus não estava sentado com os mestres da lei? Por que é que Jesus não estava sentado com aqueles que haviam sido recém-formado na cultura judaica? Por que é que Jesus não estava sentado com os grandes líderes do Império Romano? Mas por que é que Jesus estava sentado exatamente com pecador e publicano? E a resposta que nós temos é a primeira virtude da graça de Deus. E qual é? É que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe bom, não existe ruim. Para Deus todos nós somos iguais diante dos seus olhos. Todos nós somos o bichinho de Jacó. É bem verdade que nós, como seres humanos, temos uma preferência pessoal de sentar com os melhores. Nós temos uma preferência pessoal de estarmos com as melhores pessoas. Quem quer sentar com uma pessoa que talvez não lhe acrescente absolutamente nada, que não te traz referência? Quem quer sentar à mesa com uma pessoa que não tem nome? Quem quer sentar na mesa na qual não tem qualquer título renomado? Quem quer sentar à mesa? Mas quem está sentado na mesa se chama Jesus Cristo justo, o nosso Senhor. E na mesa que Ele está sentado, todos nós somos iguais diante dEle. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vir buscar o seu povo, todos nós iremos se comparecer diante do tribunal do Senhor. Por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus todos somos iguais. Para Deus não existe o bonitinho e a feinha. Para Deus não existe o bom, o malandro e existe o melhor. Não, para Deus todos nós somos iguais. E o que Deus está querendo nos ensinar, e foi da maneira como a qual Ele ensinou aos seus discípulos, que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos aqueles que o Senhor os chamar. Glória a Deus, aleluia. A salvação é para todos aqueles que crêem em seu Filho unigênito. A Bíblia diz que o Senhor morreu, o seu sacrifício não foi apenas para uma classe exclusiva, mas a oferta da salvação é para todos. Mas como eu disse, é uma oferta, e cabe àquele que crê na pessoa de Jesus o aceitar. Uma coisa que é interessante, que está sentado à mesa com Ele, quem? Pecadores e publicanos. Ou seja, eram pessoas rejeitadas na sinagoga, não tinham oportunidade nos cultos da sinagoga. Quando havia
pessoas. Não vou generalizar, claro, mas nós vivemos há um tempo presente da igreja que existe uma questão chamada acepção de pessoas dentro da igreja. Então você vai ser útil para mim porque você é meu camarada, mas se porventura ele discordar de algo, você passa de pertencer à classe. Você não se assenta mais em nossa mesa, está completamente fora. Mas o Senhor Jesus mostrou que a salvação é para todos, e que nós, como embaixadores do reino de Deus, não podemos fazer acepção de pessoas. E isso a Bíblia mostra-nos como uma lição e doutrina. Quando você lê, por exemplo, em Atos 10:39, o próprio Pedro, quando teve a visão, lembra da visão? A qual ele havia visto um lençol cheio de quadrúpedes, animais impuros, e o Senhor ofereceu a ele que ele comesse. O que ele disse para o Senhor? Não posso, porque são impuros. Aí eu fico tentando entender algumas coisas que muitas vezes me dão um nó na cabeça. Inclusive hoje à tarde mesmo eu estava falando sobre isso, só para os irmãos entenderem. Quando Deus fala não para nós, é não. Mas aí chega um tempo da igreja que quando Deus fala não, a gente responde para Deus dizendo o seguinte: mas o Senhor Jesus vai fazer a obra, mas Deus falou que não. Mas aí a pessoa responde: mas o Senhor disse não, mas Jesus vai fazer a obra. Mas quem foi que falou não? O autor da salvação. Então, se ele disse, ele está garantindo aquilo que é do presente e do futuro. E se ele disse um não para você, não é um dom relativo. Hoje eu falo um não para você e amanhã talvez pode ser que eu pense muito. O decreto de Deus ele é único. Quando Deus ele fala, está falado e está resolvido. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele falou para Pedro, dizendo: Pedro, coma. E ele disse não. Ele foi querer ensinar para Deus que o que ele estava oferecendo para ele era impuro, como Deus fosse menino. Mas quem mandou ele comer foi quem? Mas quem rejeitou? Pedro. Como você diz, o que é impuro, que eu já purifiquei. Deus estava ensinando a Pedro que a salvação não era distinta apenas para os judeus, mas sim para todos. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele vai responder. O próprio Pedro, capítulo 10, verso 34, dizendo: então falou Pedro, dizendo: reconheço. Olha Pedro falando para Cornélio: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo de número 2, verso de número 11 vai dizer: porque para Deus não há acepção de pessoas. Todos que estão sentados na mesa são iguais diante de Deus. A virtude da graça de Deus, meu irmão, é que Ele não faz acepção. Glória a Deus. Ele não está se importando com o teu problema, Ele não está se importando com a tua personalidade, embora isso vai ser tratado por Ele, mas Deus nos vê todos iguais, porque o único que é bom é Ele, é quem tem o poder, é Ele quem tem o domínio, é Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem tem todo o poder, é Ele. Então na mesa de Jesus não tem melhor nem tem pior, todos somos iguais diante de Deus. Glória a Deus. Essa é a primeira virtude. Aleluia, Jesus. A segunda virtude da graça de Deus, verso de número 11, vai dizer: ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eu havia dito uma vez uma saudação aqui que Jesus tinha pelo menos 3 grupos na multidão. O primeiro grupo era chamado
chamado dos observadores, aqueles que parece que não tinha nada o que fazer, tinha tanta coisa no tempo para fazer, mas o negócio deles era ir atrás de Jesus para tentar achar coisa contra ele. O templo, a sinagoga precisando ser reformada, precisando dos irmãos e das irmãs da limpeza lá passar pano no chão e arrumar. Não, vamos olhar para Jesus para ver o que nós temos contra ele. A primeira classe dessas pessoas era chamada dos observadores, aqueles que iam apenas para observar Jesus, mas não tinham compromisso com ele. O segundo grupo era chamado grupo dos necessitados, era aqueles que iam, recebiam e não tinham compromisso com Jesus, recebiam o milagre e iam embora. É mais ou menos parecido com os crentes por aí, né? Vem, recebe a bênção de Deus, Deus abre a porta e nunca mais vem na igreja. Faz voto, campanha, Deus abre pela sua misericórdia, e aí some, desaparece. Mas há um terceiro grupo que é chamado grupo dos escolhidos, que é aqueles que não têm compromisso de apenas observar e muito menos tem compromisso apenas de receber, mas sim ele ouviu a voz do mestre. O interessante é que foi feita uma pergunta, e a pergunta é: por que o vosso mestre come com os publicanos? Talvez se fosse eu ou você lá, a resposta é automática. Mas não tem que fazer não. Não tem uma casa para limpar, não tem uma coisa para estudar. Você está preocupado porque o meu mestre come com o pecador e publicano. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Na literatura judaica, sentar-se à mesa com os pecadores equivalia a cometer, olha só a mente, olha o entendimento na literatura judaica. Sentar-se à mesa com os pecadores equivale a cometer os mesmos pecados que eles. Mas o nosso mestre não cometeu nenhum pecado. Mas pelo fato de ele estar sentado com os publicanos e pecadores, diziam que ele também se fazia tal aos mesmos que estavam sentados à mesa com ele. Mas o que eu acho interessante é que o nosso mestre não cometeu nenhum pecado daqueles homens. Mas uma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Isaías 53, verso de número 5 vai dizer: ele não cometeu pecado, mas o texto diz: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Agora, no nome de Jesus, Tiago 4, verso de número 8 vai dizer: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Qual que é a segunda virtude da graça de Deus? A segunda virtude da graça de Deus é ela que nos permite acesso a ele. A segunda virtude da graça de Deus é que ela nos permite estar perto dele. O homem, a Bíblia diz, o próprio Isaías vai dizer que nos separa nós do Deus Todo-Poderoso é os nossos pecados, é as nossas transgressões, é o que nos separa de nós dele. Quando o homem foi expulso no Éden, o próprio Deus expulsou ele, mas com um objetivo. Qual? O objetivo é que o homem seria expulso e andaria nas terras longínquas. Mas um dia o mesmo homem voltaria para o jardim, não na terra, mas no céu. Lembra quando os querubins, o próprio texto vai dizer lá em Gênesis, de que quando o Senhor expulsou Adão e Eva, ele guardou o jardim, para que depois o homem, a ser expulso, fosse guardado. Deus preservou o jardim do Éden. Mas esse mesmo jardim o homem vai tornar a voltar, mas não aqui na terra, mas na eternidade. Então, quando Deus expulsa
busca com o objetivo de trazê-lo de volta. Tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Deus faz tem uma razão. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não é menino. Deus ele não cria situações qualquer, como se fosse um amador em uma guerra, simplesmente porque fez e não sabe o que está fazendo. Não. Deus ele sabe o que está fazendo. Deus ele sabe os seus planos e os seus propósitos. Tem coisa que você perde agora para ganhar amanhã. E o que você tem para ganhar amanhã não é o que você quer, mas aquilo que Ele tem para a tua vida. Lembra do paralítico e quando se apresentou diante dele? O paralítico precisava de uma cura física, mas o próprio Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Mas o homem precisava de cura, mas a cura que ele precisava era dentro da alma. Isso significa que os olhos de Deus vai além daquilo que a gente pode imaginar. A graça de Deus nos permite a ter acesso a Ele. Quando o véu do templo se rasgou, se rasga de cima para baixo. Não foi o homem que rasgou aquele véu, foi o próprio Deus. E quando Ele rasga o véu, Ele permite, habilita o homem, Aleluia. novamente a voltar para Ele. Aleluia, Deus. Ele permite que o homem volte-se para Ele, porque o homem está distante. A graça de Deus agora ela vem trazer o homem para perto dele. Aí Tiago vai dizer: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. O que às vezes me dá um aperto no coração é que nós sabemos de tudo isso, e o modo da vida com a qual nós levamos demonstra completamente um desprezo com o sacrifício de Jesus. Micael, mas eu adoro a Deus, eu levanto a mão, eu glorifico, eu falo línguas estranhas, mas quando está na sua casa, no seu lar, no trabalho, na sua vida, no dia a dia, demonstra uma rejeição da graça de Deus. A graça de Deus nos habilita a estarmos perto dele. Você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque você é o bambambam. Você não está aqui porque você é estrela e Deus foi lá com um jeito certo para te trazer aqui. Quem mais precisa de salvação somos nós. Quem mais dependemos do Senhor somos nós. Quem carece de misericórdia somos nós. Quem precisa de livramento somos nós. Quem carece da graça de Deus somos nós. Então, se nós precisamos dele, quando você dobrar o joelho e o Espírito Santo de Deus falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia diz assim:
que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, é nas fraquezas emocionais, é nas fraquezas da carne. Quando a carne está gritando o pecado e você está dizendo: Senhor, eu não acho que eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo vai dizendo: meu filho, você consegue, porque é eu que te sustento, é eu que te amparo, é eu que te coloco de pé, é eu que cuido de ti, é eu que te fortaleço, é eu que te pego na mão, é eu que te dou vitória nessa guerra. Você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu auxílio nessa noite. Oh, aleluia. E para nós finalizarmos, a terceira virtude da graça de Deus. A terceira virtude da graça de Deus, ela que ela tem um alvo. E o alvo não é um simples objeto. O alvo tem nome. Verso de número 12 e 13 no capítulo 9 vai dizer: mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico. Quem é o médico? Jesus. É sim os doentes. Ide, porém, e aprendei que significa misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu compromisso não é quem já está justo, quem já está falando: eu não preciso mais de salvação. Meu compromisso não é com a pessoa que fala: eu não preciso de mais nada, eu estou salvo, está tranquilo, uma vez salvo, salvo para sempre, está resolvida a minha vida, eu não preciso mais da graça de Deus. Não, meu irmão, todos nós precisamos da graça de Deus, e a graça de Deus é para nós que somos doentes, que precisam do auxílio do Deus Todo-Poderoso, que precisa da misericórdia divina. Ele está dizendo nessa noite: eu não quero apenas minha misericórdia, quero, eu não quero holocausto, eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Note que a palavra arrependimento no grego significa metanoia. Metanoia é mudança da mente, é mudança do espírito. Eu não quero uma conversão qualquer, eu não quero uma mudança apenas do externo, mas eu quero uma conversão dentro do interior, uma nova criatura, uma nova natureza. Eu concluo. Nós estamos em uma realidade da igreja, e me permita compartilhar isso com vocês. Eu falo isso porque, pela graça de Deus, por onde a gente passa, e é uma coisa que eu sempre falo isso quando nós temos aula na nossa igreja, porque hoje todo mundo fala que é cristão. Então, ok, você pode querer se autodar o título de cristão. Ah, mas eu creio em Cristo, então eu sou cristão, está resolvendo a minha vida. Mas eu sempre falo uma coisa, meu irmão, que é lógica. Não seja enganado. Realiza, faz uma autoanálise, autoexame. Se nós temos uma multidão de cristãos desse jeito, como é dito nas redes sociais, como é dito por as pessoas alheias, por que a igreja do Senhor está desse jeito? As pessoas simplesmente se diz ser cristão, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas vidas. A única coisa que fez foi levantar a mão e diz ele que aceitou Jesus como suficiente e salvador da vida, mas continua a mesma vida, continua mentindo, continua com a fornicação, continua no adultério, continua vivendo uma vida mentirosa, continua vivendo uma vida mascarada. Meu irmão, ninguém engana Deus. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, os olhos do Senhor estão atentos, e o próprio Jesus disse: vocês devem ter medo. É aquele que tem poder jogar a alma no inferno, é dele que vocês têm que ter medo. Não é medo do diabo, não é medo de Satanás, não, de vergonhar, porque tem muita gente que tem medo de Satanás apontar o erro.
juízo. É esse que você deve temer. Quando chegar naquele grande dia, o teu nome não for mencionado. É nessa hora que tu tem que ter medo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É esse que a igreja do Senhor Jesus deve temer. Não é o diabo, não